Bem, a questão é muito simples, na minha opinião. Há um conjunto alargado de pessoas que, na verdade, a ansiedade delas era expulsarem, quase que direi, 9 milhões e 500 mil cidadãos portugueses que não são, direi, caucasianos puros, no caso, se é que existem 500 mil caucasianos puros em Portugal. Portugal tem quase 10 séculos de história, no caso, não é nenhuma brincadeira, não é nenhum país inventado à pressa no século XIX, nem no século XX, daqueles países que nasceram para serem paraísos fiscais, etc. Portugal é um país com história, com passado, com um processo prolongado, no caso, e que justifica estudos e visões como as do Darcy Ribeiro, que são completamente diversas daquelas que levam a essas 15 mil pessoas a dizerem esse tipo de asneiras. Nós temos uma lógica da expansão que nem sequer se iniciou com a famosa gesta dos descobrimentos, como se diz por aí. A lógica da expansão vem da Galiza, no caso, desce pelo espaço ibérico português até Coimbra, depois desce até Lisboa, depois desce até aos Algarves, e nessa lógica da expansão, que é uma lógica de expansão com cariz fortemente religioso, no caso, e obviamente com os componentes inerentes culturais às lógicas religiosas, porque, enfim, é difícil imaginar uma lógica religiosa sem uma lógica comercial ao lado, porque alguém tem que sustentar alguém nesse pressuposto e nesse processo, e essa expansão deu origem a um povo muito particular. Os portugueses são, de facto, um povo muito especial, pouco a ver com os espanhóis aqui ao lado, pouco a ver com os nórdicos por aí acima da Europa e pouco a ver com muitos países também inerentes às lógicas da expansão, como Portugal. É um país, porquê? Porque é que é um país muito particular? Porque tinha meia dúzia de pessoas, era um país pequeno, cerca de 1 milhão de pessoas, foi crescendo lentamente e no momento a expansão teria à volta de 1 milhão de pessoas, e esse milhão de pessoas, no caso, nunca geraram um processo de colonialismo. É o primeiro erro que eu encontro em muitas das análises, é pensarem que o colonialismo português, que nasceu e se desenvolveu aí por voltas do século XIX, à exceção do caso brasileiro, mas mesmo no caso brasileiro, com especificidades muito significativas, tirando essa realidade, a expansão portuguesa foi basicamente religiosa e comercial, né? O pressuposto de Portugal era obter uma renda, obter rendimentos que permitissem a sustentabilidade do país que era na altura bastante pobre em recursos e pobre também em pessoas. E pobre em pessoas já de si mestiças, não é? Porque aqui assim misturam-se os vários povos que sobem do espaço afro para a Europa, quando vem a expansão do ser humano, os vários povos que descem do norte da Europa para baixo, nas suas lógicas de ocupação, as misturas com os islâmicos, as misturas com os judeus e, obviamente, também logo no início as misturas com alguns poucos ainda, mas alguns negros. A história do Bispo Negro é uma história que bem caracteriza essa realidade. Portanto, o problema que existe aqui assim é um problema basicamente de muita ignorância e algum fetichismo que vem do ato colonial português de 1930 e da Constituição da República Portuguesa de 1933, isto é, do regime fascista puro e duro. Se formos ler esses documentos, vamos constatar que o pressuposto era a existência de um povo altamente civilizado e de ter como missão cultural e religiosa missionar e civilizar os outros povos. Essa ideia é uma ideia completamente absurda, sendo, no entanto, verdade que houve, obviamente, diferenças do ponto de vista do aparecimento e do surgimento intelectual variado entre as várias regiões do planeta por onde Portugal andou. Né? Se olharmos para a China, na altura Portugal era um país absolutamente atrasado, se olharmos para Angola, que não existia, para aquela zona da África que hoje chama Angola, Portugal seria um país altamente desenvolvido. Era a mesma coisa que dizer que os Estados Unidos da América
hoje olham para nós e olham uma parte dessa matula, entre aspas, desculpa o termo, dessa população trampista, olha para nós como um pouco uns incivilizados, uns bárbaros, que ainda por cima nem sequer seguem as religiões adventistas e evangélicas dominantes nos Estados Unidos da América. Essa mistura dá à direita que Portugal, por exemplo, seja um dos primeiros povos do mundo a ter como primeiro-ministro um cidadão não caucasiano, ou mestiço, no caso, o Marquês de Pombal é um cidadão mestiço, que vem, obviamente, da raiz afro-luso-brasileira e da elite afro-luso-brasileira, que já na altura, obviamente, existia e predominava. E convém dizer predominava porque o negócio comercial, a atividade comercial portuguesa não era ligação direta, por exemplo, Lisboa-Luanda, falsidade absoluta, era ligação Lisboa-Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-Luanda. Isto é, Rio de Janeiro tinha um papel muito significativo naquela época, e ao ter esse papel muito significativo, gerava que uma parte importante das elites do Império Português fossem ou negras ou mestiças ou índias, no caso. Obviamente, dominantemente mestiças. O mesmo acontece em Angola, o mesmo vai acontecer em Moçambique e noutros espaços, e sobretudo no caso em São Tomé e Príncipe, que é um caldo de mestiçagem pura e dura, sendo que, evidentemente, como a maioria da população era negra, a mestiçagem escureceu, ponto final parágrafo. Em Angola há famílias inteiras com irmãos, uns mais claros e outros bastante mais escuros, e, no entanto, são ambos mestiços, são todos mestiços, sem qualquer problema. Aqui, assim, no caso, como a dominante era, evidentemente, clara, né, caucasiana, é evidente que a mestiçagem foi clara, foi-se aclarando, mas a realidade tem a ver com este problema. Portugal não é um país caucasiano e há uma parcela pequena da população, pouco mais do que esses 15 mil, vamos acrescentar, talvez a população que vota Chega, por exemplo, que se entende como branca. Branca aonde? Não há brancos, em primeiro lugar, em parte nenhuma do planeta. Há alguns mais copos de leite ali para a zona dos suecos e dos nórdicos em geral, e o resto da população é creme, pálida, etc., o que quiserem chamar, mas branco não tem nada de branco também. É uma situação errada da cor das espécies dos seres humanos, ou das etnias dos seres humanos. Por outro lado ainda, no caso, é conveniente esclarecer, tudo isto também nasceu, obviamente, com a problemática do esclavagismo e com o drama de o negócio principal de Portugal durante 3 séculos foi precisamente a escravatura. Isso deu origem a uma posição de submissão da parte africana em relação à parte caucasiana ibero-europeia. No entanto, o que é verdade é que toda essa problemática escamoteia a existência de cidadãos de cor escura, negros ou não, que estavam inseridos no negócio da escravatura, como por exemplo os mingas, são bem conhecidos no caso, e que tiveram negócios significativos nessa área, com o Brasil, diga-se passagem também. E nessa realidade, o Mamadou Ba é um cidadão como outro qualquer, que existe aqui em Portugal, porque emigrou para cá e porque optou por ter nacionalidade portuguesa, é o direito que tem, e felizmente que é o direito que tem, e felizmente que sendo esse o direito que tem, que o usou. Tendo usado esse direito, no caso, ele ajuda uma parte importante das populações idosas, olha, como eu, que já estou reformado, a terem a oportunidade de não verem as suas pensões de reforma desaparecerem, porque cada vez há menos, entre aspas, brancos portugueses e cada vez há mais cidadãos do mundo que optam pela nacionalidade portuguesa. Não vi nenhuma dessas pessoas a ficar muito zangada, por exemplo, com a Isabel dos Santos e com o facto de ela dominar os negócios portugueses, desde a banca à indústria, etc. Não vi ninguém a barafustar com isso. Bem pelo contrário, muitas dessas pessoas da ala direita do PSD e do CDS batem palmas e sentem-se felizes com essa cidadã que agora está escondida no Dubai por óbvia e inequívoca corrupção e abuso e exploração do povo angolano.
E, no caso, também convém também recordar os vistos Golden, né? Não vi ninguém a protestar dessa população com o facto de haver um número significativo e crescente de cidadãos chineses, de cidadãos brasileiros, uma boa parte deles mestiços, de cidadãos de outras partes do mundo, angolanos até, diga-se passagem, que pedem, no caso, através dos vistos Golden, oportunidades de negócio que noutra circunstância não teriam. Nós estamos a assistir a um problema que não tem nada a ver com Mamadouba, que tem, obviamente, a ver com uma questão bastante mais complexa, que tem a ver com a realidade económica existente e com o facto de Portugal ser um país que nunca deixou de ser um país pobre, por má gestão, basicamente por má gestão, por incapacidade da sua elite, a incapacidade que ele levou, por exemplo, a fazer 13 anos de uma guerra colonial completamente absurda, que deu origem a uma derrota militar da parte das Forças Armadas Portuguesas inútil, completamente inútil, e que deveria ter sido resolvida, como o general Botelho Muniz defendeu, na altura ministro da Defesa do Salazar, do fascista Salazar, defendeu que se iniciasse um processo de descolonização, que seria até apoiado pelos americanos do ponto de vista até financeiro e que teria permitido que, em vez de estarmos a viver numa CPLP paupérrima, que nem sequer tem capacidade para se assumir enquanto estrutura interestados para salvar as necessidades dos Estados mais fragilizados e vive uma quase absoluta miséria. Em vez de termos essa CPLP, teríamos uma comunidade de língua portuguesa bastante enriquecida, bastante fortalecida e muito mais mestiçada do que é hoje, no caso, né? Muito mais mestiçada do que é hoje, o que seria altamente saudável para todos os países de língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua mestiça, no caso. A língua portuguesa não é o luso-galaico da Galiza. O luso-galaico da Galiza nós herdamos, nascemos com essa língua e depois nós adulteramos saudavelmente, simpaticamente, inteligentemente esse luso-galaicismo para o português. O português que nasce com um cidadão que é o Luís de Camões, no caso, e que consegue ser um poeta do mundo, porque vai escrevendo o seu livro de Macau às Índias, das Índias até Portugal, esses famosos Lusíadas, onde inclusivamente na ponta final da sua vida vive com um cidadão a quem alguns chamam de escravo, eu diria mais corretamente o amante de Luís de Camões, e que ia para as ruas fazer peditórios em favor do Luís de Camões para ele não morrer à fome. Este elitismo bacoco, provinciano, inquisitorial, que ainda existe numa boa parte da elite portuguesa e que dá direito a que, por exemplo, Luís de Camões tenha que mendigar para conseguir sobreviver, e não só, no caso concreto, ou que o Fernando Pessoa tenha sido completamente incapaz de assumir a sua não misoginia, mas provavelmente a sua homossexualidade ou a sua bissexualidade. Esse conjunto de circunstâncias dessa elite leva a que Portugal seja ainda hoje muito preso, muito bloqueado, e sobretudo porque as elites alimentam esses mídia horrorosos. Eu tenho aqui à minha frente um artigo de um cidadão que se chama João Miguel Tavares, que pretende atacar uma Joana Cabral por ela, no caso, ter uma posição que não é minha, diga-se passagem, em defesa de Mamadou Ba. Mamadou Ba é um defensor dos direitos humanos. Comecemos por aqui. Desde que eu conheço, e já o conheço há largos anos, tem sido sempre um defensor dos direitos humanos. E enquanto defensor dos direitos humanos é uma pessoa que eu respeito significativamente e que eu apoio totalmente. Estou mesmo de acordo com as movimentações que têm sido feitas à volta dele. Estou mesmo de acordo que é necessário saudar a sua intervenção e a sua capacidade de intervenção, mesmo que possa não concordar com o seu estilo de intervenção. Nem sempre concordo com o seu estilo de intervenção, mas é tão saudável, tão importante, tão positivo, que as comunidades negras e escuras de Portugal, as mestiças mais escuras e mais negras deste país, sintam que têm alguém que o representa e que luta por eles e que os defenda, porque são portugueses, não é? São portugueses. Curiosamente, essa matula
desculpe o termo outra vez, esse conjunto de pessoas que atacam Mamadou Ba são as mesmas pessoas que, no caso concreto, acham muito bem que sejam os cidadãos que vivem em bairros pobres deste país, ou sobretudo aqui do sul de Portugal, sobretudo aqui na Grande Lisboa, e que uma boa parte deles são obviamente ou negros, ou mestiços, ou indianos, ou paquistaneses, ou no caso ciganos, né? E que os ataque sem perceber que vivem à custa dessa população. É essa população que está às 7 da manhã, às 6 da manhã, às 8 da manhã, nos autocarros e no metropolitano de Lisboa e nos autocarros do resto do país para ir trabalhar. Não, já cada vez menos é a população, direi, branca, que não existe, como eu já disse, não há brancos em Portugal, é a população mais clara, no caso concreto. E essa realidade tem de ser desmontada e tem que ser caracterizada com muita simplicidade. Não finjam. Não finjam. Portugal foi um império. Portugal tem 5 séculos de lógica imperial. Portugal fez uma expansão no conjunto dos continentes deste planeta. Portugal não o fez por razões de colonialismo, porque nem sequer tinha população para esse efeito. Fê-lo por razões, obviamente, comerciais e religiosas, e ao fazê-lo criou condições para que, como era uma minoria, estivesse onde estivesse, ele encontrou como solução misturar-se, miscigenar-se. Foi assim que nasceu a tão importante mestiçagem da língua portuguesa, em toda a África, no Brasil, até em Macau, etc. E essas realidades são, obviamente, razão de orgulho, são razão de orgulho para o espaço da expressão portuguesa, né? Já não é, obviamente, razão de orgulho o esclavagismo, mas a mestiçagem, a existência de populações negras, populações escuras, populações mestiças, populações mais claras, esta diversidade étnica, esta diversidade cultural, se bem desenvolvida, se bem dinamizada, se bem apoiada, é essencial para que Portugal se distinga do resto do mundo. E é essa realidade que nos permite criar as condições a prazo para podermos fazer deste país aquilo que até hoje ainda não foi e ainda não é, e que foi mais bloqueado por esta história da pandemia, um país desenvolvido, um país da linha da frente. E ainda não é um país da linha da frente. E culturalmente ainda é menos. E é menos por causa dessa gente, dessas pessoas, dessas 15 mil pessoas, dessas 400 mil pessoas que votaram nesse ridículo cidadão que se chama Ventura. Por amor de Deus, vocês sabem que Ventura é um nome que vem das Espanhas, portanto nem sequer é português. Se eu quisesse ser como ele, eu estava-lhe a dizer, vai para a Espanha porque tu não és português. Não, ele é português, é cá que está, tem todo o direito de estar, como o Mamadou também tem direito de estar. Um grande abraço ao meu amigo Mamadou Ba.